Nas profundezas da floresta Aokigahara, no Japão, existe uma região onde até os sons parecem desaparecer. As árvores enormes bloqueiam a luz do sol, a bússola costuma falhar e muitos dizem que, depois de entrar em certos caminhos, a floresta nunca mais parece ser a mesma. Foi nesse lugar que 13 exploradores decidiram seguir uma trilha antiga que não aparecia em nenhum mapa. Eles acreditavam que encontrariam apenas uma área esquecida da floresta, mas logo perceberam algo estranho. As árvores ao redor tinham marcas profundas na casca, todas iguais, formando uma espécie de caminho. Quanto mais avançavam, mais a sensação de estarem sendo observados aumentava. O silêncio era tão intenso que eles conseguiam ouvir apenas os próprios passos, até que começaram a escutar passos extras vindo atrás deles. Quando olhavam para trás, não havia ninguém, mas os sons continuavam. Mais tarde, encontraram uma velha placa de madeira coberta por musgo no meio da floresta. Nela havia uma frase escrita em japonês que, traduzida, dizia: "Você já esteve aqui antes." O grupo achou aquilo impossível, porque era a primeira vez que visitavam aquele lugar. Então um deles percebeu algo assustador no chão. Havia pegadas próximas à placa. Eram exatamente as pegadas deles, com o mesmo formato das botas e o mesmo caminho que tinham feito. Mas as marcas mostravam que eles tinham chegado ali por uma direção diferente. Naquela noite, enquanto tentavam descansar, ouviram uma voz chamando pelo nome de um dos exploradores. Era uma voz conhecida. Parecia ser de um amigo que estava no acampamento. Mas quando todos olharam para dentro das barracas, perceberam que ninguém havia falado nada. A voz voltou a chamar. Só que dessa vez vinha de dentro da floresta. O explorador decidiu seguir o som por alguns metros, acreditando que alguém precisava de ajuda. Antes de desaparecer entre as árvores, ele ouviu seus companheiros gritando para que voltasse. Minutos depois, a voz dele começou a responder do meio da escuridão. Mas havia um detalhe. Ela dizia exatamente as mesmas palavras que ele tinha acabado de falar. Na manhã seguinte, os outros encontraram apenas a lanterna dele no chão. Ao lado, havia uma mensagem feita com pequenos galhos. Não siga a voz. Ela aprende a ser você. E desde aquele dia, moradores da região dizem que, quando alguém entra naquela parte da Aokigahara, a floresta não tenta impedir a pessoa de sair. Ela apenas cria uma nova voz para chamá-la de volta. Durante anos, um fotógrafo chamado Kenji estudou lugares abandonados e regiões cercadas por lendas. Ele não acreditava em histórias sobrenaturais e dizia que todo mistério tinha uma explicação. Quando ouviu os relatos sobre a floresta Aokigahara, decidiu passar uma noite sozinho no local para registrar imagens e provar que o medo das pessoas era apenas resultado da imaginação. Antes de entrar na floresta, Kenji tirou uma fotografia da entrada, com as enormes árvores cobertas pela neblina ao fundo. A imagem parecia normal, até que ele aumentou o brilho da tela da câmera. Entre os troncos distantes, havia uma figura parada observando ele. Ele olhou para trás imediatamente. Não havia ninguém. Achando que era apenas uma sombra causada pela iluminação, continuou andando pela floresta. Durante horas, fotografou árvores antigas, caminhos cobertos por folhas e a escuridão que parecia engolir tudo ao redor. Mas, ao revisar as imagens, percebeu algo impossível. A mesma figura aparecia em todas as fotos. Primeiro, estava longe, quase escondida entre as árvores. Depois, aparecia mais próxima. Em uma das imagens, a figura estava atrás de uma árvore a poucos metros dele. O medo começou a substituir a curiosidade. Kenji tentou sair da floresta, mas cada caminho que escolhia parecia levá-lo de volta ao mesmo lugar. Era como se a floresta estivesse mudando ao redor dele. Quando a noite caiu, a bateria da câmera começou a acabar. Ele decidiu tirar apenas uma última foto antes de abandonar o equipamento e procurar a saída. O flash iluminou a escuridão. Na tela da câmera apareceu a imagem mais assustadora de todas. Kenji estava de costas para a floresta, olhando para a câmera. Mas ele nunca tinha colocado a câmera em outro lugar.
Ele percebeu então que alguém havia tirado aquela foto por trás dele. Com as mãos tremendo, ele virou lentamente. Não havia ninguém. Apenas uma árvore antiga com uma marca gravada no tronco. Uma marca que parecia um rosto humano sorrindo. Na manhã seguinte, uma equipe encontrou a câmera de Kenji abandonada no meio da floresta. Não havia sinais dele. Dentro do aparelho, existia apenas uma última fotografia. A imagem mostrava Kenji entrando na Aokigahara carregando a câmera. E atrás dele estava a mesma figura escura. Só que dessa vez ela tinha o rosto dele. A floresta Aokigahara sempre foi cercada por histórias estranhas. Muitos dizem que existem lugares dentro dela onde o tempo parece funcionar de maneira diferente, caminhos que mudam de lugar e sons que não deveriam existir em uma floresta tão silenciosa. Mas entre todas as lendas contadas pelos moradores próximos ao Monte Fuji, uma das mais assustadoras falava sobre uma pequena cabana de madeira que aparecia apenas para aqueles que se perdiam depois da meia-noite. Durante anos, ninguém conseguiu provar que essa cabana realmente existia. Alguns diziam que era apenas uma história criada para assustar turistas curiosos. Outros afirmavam que já tinham visto luz fraca de uma janela entre as árvores, mas que, quando tentavam voltar ao mesmo lugar durante o dia, encontravam apenas uma floresta vazia. Foi por causa dessa lenda que um pesquisador chamado Daishi decidiu entrar na Aokigahara durante uma noite de inverno. Ele queria documentar histórias antigas da região e descobrir a verdade por trás dos relatos. Levava uma mochila, uma lanterna, uma câmera e um gravador para registrar qualquer som estranho. No começo da caminhada, tudo parecia normal. O vento passava pelas árvores, as folhas secas se moviam pelo chão e a neblina começava a cobrir o caminho. Mas depois de algumas horas, Daishi percebeu algo que o deixou inquieto. Ele não conseguia mais ouvir nenhum animal, nenhum pássaro, nenhum inseto, nenhum som além da própria respiração. A floresta parecia completamente parada, como se tudo ao redor estivesse esperando por alguma coisa. Quando olhou para o relógio, percebeu que já era meia-noite. Foi exatamente nesse momento que ouviu um barulho distante. Uma batida. Depois outra. Parecia alguém batendo em uma porta. Daishi seguiu o som entre as árvores e, depois de alguns minutos caminhando, encontrou algo que não deveria estar ali. Uma pequena cabana antiga. Ela parecia abandonada há décadas. A madeira estava envelhecida, o telhado coberto de musgo e uma única janela emitia uma luz amarelada fraca. O mais estranho era que a cabana não aparecia em nenhum mapa da região. Mesmo desconfiado, Daishi se aproximou. Na porta havia uma frase escrita com algo que parecia uma tinta muito antiga. Entre antes que a floresta perceba que você encontrou o caminho. Ele ficou alguns segundos parado, tentando entender o significado daquela mensagem. Mas naquele momento, ouviu novamente a batida. Só que agora vinha de dentro da cabana. 3 batidas lentas. Ele segurou a maçaneta e abriu a porta. O interior era simples. Havia uma mesa velha, uma cadeira, uma lareira apagada e várias fotografias penduradas nas paredes. Daishi aproximou a lanterna e começou a observar as imagens. Foi quando seu corpo inteiro ficou congelado. As fotografias mostravam pessoas diferentes dentro daquela mesma cabana. Algumas pareciam ter sido tiradas décadas atrás. Outras pareciam recentes. Mas havia algo que ligava todas elas. Em todas as fotos, as pessoas estavam olhando diretamente para a câmera com uma expressão de medo, como se soubessem que estavam sendo observadas. Daishi continuou olhando até encontrar uma fotografia que fez seu coração acelerar. Era uma imagem dele, dentro da cabana, segurando a mesma lanterna que estava em sua mão naquele momento. Ele deixou a fotografia cair no chão. Aquilo era impossível. Ele nunca tinha estado naquele lugar. Ou pelo menos era o que acreditava. Assustado, decidiu sair imediatamente. Mas quando abriu a porta, percebeu algo estranho. A floresta do lado de fora não era mais a mesma. As árvores pareciam maiores. A neblina estava mais densa. E não havia mais nenhum caminho. Então ele ouviu uma voz atrás dele.
Uma voz baixa e quase sussurrada. Você demorou muito para voltar. Daishi virou lentamente. No fundo da cabana havia uma porta que ele não tinha visto antes. A porta estava aberta. E atrás dela havia dezenas de fotografias penduradas. Todas mostrando pessoas entrando naquela cabana. Todas desaparecendo depois. Ele pegou uma das imagens mais recentes. Era uma foto tirada naquela mesma noite. Mostrava Daishi parado diante da porta da cabana. Mas havia algo que fez o medo tomar conta dele. Na fotografia, ele não estava sozinho. Atrás dele havia uma pessoa parada entre as árvores. Uma figura alta, completamente escura, observando tudo. Daishi correu para fora da cabana sem olhar para trás. Correu sem direção, tropeçando entre as árvores, tentando encontrar qualquer sinal de saída. Depois de muito tempo, encontrou uma estrada e conseguiu chegar até a civilização. Quando contou o que aconteceu, ninguém acreditou. Apenas um idoso da região ficou em silêncio ao ouvir o nome da cabana. Então ele disse algo que Daishi nunca esqueceria. Aquela cabana não aparece para quem está perdido. Ela aparece para quem a floresta já escolheu. Anos depois, Daishi guardou todas as provas daquela noite em uma caixa. A câmera, o gravador e a fotografia que encontrou dentro da cabana. Mas existe uma coisa que ele nunca conseguiu explicar. Todas as fotografias daquela noite desapareceram. Menos uma. A última imagem salva na câmera. Ela mostra a floresta vazia durante a madrugada. No centro da imagem existe uma pequena cabana iluminada. E na janela aparece Daishi, observando quem está olhando a fotografia. Durante muito tempo, os moradores próximos à floresta Aokigahara evitavam uma determinada região no interior da mata. Não era por causa dos animais, nem pela dificuldade de encontrar o caminho de volta. O motivo era uma antiga história sobre um relógio abandonado que, segundo os mais velhos, aparecia sempre no mesmo lugar e marcava uma hora que não existia. A lenda dizia que quem encontrasse aquele relógio ouviria sons da própria vida que ainda não aconteceram. Muitos riam quando escutavam essa história. Diziam que era apenas uma maneira de assustar pessoas curiosas que entravam na floresta sem respeito. Mas um jovem chamado Hiro nunca acreditou nessas histórias. Ele trabalhava criando documentários sobre lugares misteriosos e decidiu investigar o que havia por trás daquela lenda. Ele entrou na Aokigahara em uma manhã fria, levando uma câmera, um mapa e um antigo gravador de áudio. Seu objetivo era encontrar o local onde, segundo relatos, o relógio teria sido visto pela última vez. Durante as primeiras horas, nada parecia fora do normal. A floresta era silenciosa, coberta por uma camada de neblina, e os enormes troncos das árvores formavam uma espécie de corredor natural. Mas depois de algum tempo caminhando, Hiro percebeu uma coisa estranha. Seu relógio de pulso havia parado. Ele tentou ajustar a hora, trocou a bateria e verificou o aparelho várias vezes. Nada funcionava. O relógio permanecia parado exatamente às 3h17. Achando que era apenas uma falha do equipamento, continuou andando. Pouco tempo depois, encontrou algo no chão entre as folhas. Era um relógio antigo de bolso. A peça estava enferrujada, coberta de sujeira e parecia ter sido abandonada ali por muitos anos. Mas quando Hiro pegou o objeto, percebeu algo impossível. O relógio estava funcionando. Os ponteiros se moviam lentamente, mas marcavam exatamente 3h17. Ele ficou olhando para aquele objeto por alguns segundos, tentando entender como algo tão antigo ainda poderia funcionar. Então ouviu um som vindo do aparelho. Uma gravação. Como se alguém tivesse escondido uma mensagem dentro do relógio. Hiro aproximou o ouvido e ouviu uma voz masculina dizendo: "Se você encontrou este relógio, não continue andando." Ele ficou confuso. A voz continuou: "Você precisa voltar antes que ele marque a próxima hora." Nesse momento, o relógio mudou. Os ponteiros começaram a se mover sozinhos. 3h18. Assim que a hora mudou, Hiro ouviu um barulho atrás dele. Passos. Lentos.
pesados, como se alguém estivesse caminhando entre as árvores. Ele virou a câmera para registrar o som, mas não havia ninguém. Apenas a floresta escura. Então o relógio começou a tocar novamente. Dessa vez, a voz parecia mais assustada. Ele já percebeu que você está aqui. Hiro guardou o relógio no bolso e decidiu voltar pelo mesmo caminho. Porém, depois de alguns minutos, percebeu algo estranho. As marcas que ele havia feito nas árvores durante a entrada estavam desaparecendo. Não era que ele não encontrava o caminho. Era como se o caminho estivesse sendo apagado. Ele tentou usar o mapa, mas os pontos de referência não faziam mais sentido. Lugares que deveriam estar próximos pareciam cada vez mais distantes. Então ouviu uma voz chamando seu nome. Hiro. Ele parou imediatamente. A voz vinha da frente. Parecia ser de um amigo que ele conhecia há anos. Mas havia um problema. Aquele amigo tinha falecido quando ele era adolescente. Hiro, venha até aqui. Ele ficou imóvel. A voz repetiu. Mais perto. Hiro, você sabe que eu estou esperando. Com medo, ele ligou a câmera e apontou para o local de onde vinha a voz. Na tela apareceu uma figura parada entre as árvores. Era uma pessoa usando roupas antigas. Mas o rosto estava completamente escondido pela escuridão. Hiro correu. Correu sem olhar para trás. Enquanto fugia, percebeu que o relógio em seu bolso continuava fazendo barulho. 3h19. 3h20. 3h21. A cada minuto que passava, algo parecia se aproximar. Até que ele finalmente encontrou uma estrada e conseguiu sair da floresta. Quando chegou à cidade, percebeu que havia passado apenas algumas horas fora. Mas ao olhar novamente para o relógio antigo, percebeu uma coisa assustadora. Agora havia uma nova gravação. Ele apertou o botão lentamente. A mesma voz começou a falar. Obrigado por me tirar de lá. Hiro congelou. Ele olhou para o relógio. No reflexo do metal, viu algo atrás dele. Uma figura parada. A mesma figura que apareceu na câmera. Ele se virou rapidamente. Não havia ninguém. Mas quando voltou a olhar para o relógio, viu uma nova mensagem escrita no vidro. Agora eu sei o caminho para sair. Naquela noite, Hiro destruiu o relógio e jogou os pedaços longe. Mas no dia seguinte, encontrou a peça em cima da mesa de sua casa. Funcionando. Marcando novamente 3h17. Desde então, ele nunca mais entrou na Aokigahara. Mas todas as madrugadas, exatamente às 3h17, seu relógio de pulso para por alguns segundos. E durante esse breve momento de silêncio, ele escuta uma voz sussurrando. Você ainda tem tempo. Mas eu estou chegando. A floresta Aokigahara sempre foi conhecida por seus caminhos confusos, árvores enormes e pelo silêncio incomum que domina algumas regiões. Mas entre todas as histórias contadas pelos moradores próximos ao Monte Fuji, existia uma lenda que poucos tinham coragem de mencionar. Era a história de uma árvore antiga. Uma árvore que, segundo os relatos, não aparecia para todos. Diziam que, em uma parte esquecida da floresta, existia um tronco gigantesco coberto por marcas feitas por mãos humanas. Ninguém sabia quem havia criado aquelas marcas, nem há quanto tempo elas estavam ali. O mais assustador era que, entre os riscos na madeira, existiam nomes. Centenas de nomes. E a lenda dizia que, quando a árvore escrevia um novo nome sozinha, aquela pessoa nunca mais encontrava o caminho de volta. Durante anos, pesquisadores tentaram encontrar essa árvore, mas todos falhavam. Alguns diziam que era apenas uma história criada pelo medo. Outros acreditavam que a própria floresta escondia aquele lugar. Até que um estudante chamado Ren decidiu investigar a lenda para um trabalho sobre histórias antigas do Japão. Ren era conhecido por não acreditar em fenômenos sobrenaturais. Para ele, tudo tinha uma explicação lógica. Acreditava que as pessoas se perdiam na floresta por causa da falta de sinal, da neblina e da dificuldade de orientação.
Com uma mochila, uma câmera e um equipamento de localização, ele entrou na Aokigahara em uma tarde de outono. No início, a caminhada foi tranquila. Ele registrava as árvores, o terreno irregular e os sons da floresta. A cada minuto, fazia anotações sobre tudo que encontrava. Mas depois de algumas horas, percebeu algo estranho. Ele estava seguindo uma direção reta. Mesmo assim, voltou exatamente ao mesmo ponto. Uma árvore marcada com 3 cortes profundos. Ele tinha certeza de que nunca tinha passado por ali. Ren olhou o equipamento de localização. A tela estava completamente apagada, sem bateria, mesmo tendo sido carregada antes da entrada. Ele tentou reiniciar, mas não conseguiu. Foi nesse momento que percebeu uma coisa. Na árvore à sua frente, além dos 3 cortes que ele havia visto antes, havia algo novo. Um pequeno risco na madeira, como se alguém tivesse acabado de fazer. Ele aproximou a lanterna e sentiu um arrepio. Era uma letra. A primeira letra do nome dele. Ren deu alguns passos para trás. Tentou convencer a si mesmo de que aquilo era uma coincidência. Talvez outra pessoa tivesse um nome parecido. Talvez a marca já estivesse ali antes. Mas então ouviu um som. Um barulho de madeira sendo arranhada. Vinha de trás da árvore. Ele iluminou o local. Não havia ninguém. Apenas o tronco. E uma nova marca aparecendo lentamente. Mais uma letra. Depois outra. A árvore estava escrevendo o nome dele. Ren correu. Seguiu qualquer direção que parecia levar para fora da floresta. Mas quanto mais caminhava, mais árvores iguais apareciam ao redor. Todas tinham nomes gravados. Alguns eram antigos. Outros pareciam recentes. Ele começou a fotografar as árvores para provar o que estava acontecendo. Quando olhou as imagens na câmera, percebeu algo assustador. Em todas as fotografias, havia uma pessoa parada atrás dele. Uma figura alta e imóvel. Sempre distante. Sempre observando. Ren virou rapidamente várias vezes. Nunca havia ninguém. Mas nas fotos, a figura continuava aparecendo. Depois de muito tempo perdido, encontrou uma clareira. No centro dela estava a árvore da lenda. Era muito maior do que todas as outras. Seu tronco era enorme e coberto por centenas de nomes. Ren se aproximou lentamente. A lanterna iluminou as inscrições. E então ele viu algo que fez seu coração parar. Entre os nomes antigos, havia nomes de pessoas desaparecidas há décadas. Mas também havia nomes de pessoas que ainda estavam vivas. E no meio de todos eles, estava o nome dele, completo, gravado na madeira. Abaixo do nome havia uma data. A data daquele mesmo dia. Ren tentou correr novamente, mas ouviu uma voz atrás dele. Uma voz baixa e quase sem emoção. Você demorou para encontrar seu lugar. Ele se virou. A figura das fotografias estava parada entre as árvores. Mas agora ele conseguia ver melhor. Não era uma pessoa comum. Seu rosto parecia vazio, como uma sombra sem expressão. A figura apontou para a árvore e falou: todos deixam uma marca aqui. Alguns deixam antes de partir. Outros deixam depois. Ren não respondeu. Apenas correu. Correu até suas pernas não aguentarem mais. Quando finalmente encontrou uma estrada, uma equipe de busca o encontrou horas depois. Ele estava desorientado, mas vivo. Quando perguntaram onde ele tinha estado, Ren não conseguiu explicar. A única coisa que entregou foi a câmera. Os investigadores analisaram as fotos. No começo, pensaram que eram apenas imagens borradas da floresta. Até encontrarem a última fotografia. Era uma imagem da árvore gigante. Mas havia algo diferente. O nome de Ren não estava mais gravado no tronco. No lugar dele, havia uma nova frase. Ele saiu. E agora está procurando outro nome. Depois daquele dia,
Ren nunca mais falou sobre a Aokigahara. Mas todos os anos, na mesma data em que desapareceu por algumas horas, ele encontra pequenas marcas em árvores próximas de sua casa. Marcas que começam com a primeira letra do seu nome. E ele sabe que a floresta não esqueceu dele. Ela apenas está esperando o momento certo para terminar o que começou. Entre todas as lendas sobre a floresta Aokigahara, existia uma que poucos moradores tinham coragem de contar. Era uma história sobre uma voz misteriosa que surgia durante a madrugada, chamando pelo nome das pessoas perdidas. Mas o mais assustador não era ouvir a voz. O verdadeiro medo estava em descobrir que ela sabia coisas que ninguém mais poderia saber. Durante anos, moradores próximos à floresta afirmavam que, em algumas noites, era possível escutar alguém pedindo ajuda no meio das árvores. Uma voz fraca, distante, quase impossível de localizar. Alguns diziam que era alguém perdido. Outros acreditavam que era uma armadilha criada pela própria floresta. A regra era simples. Se você ouvir uma voz chamando seu nome, nunca responda. Um jovem chamado Akira descobriu essa história quando decidiu participar de uma expedição para estudar os sons naturais da Aokigahara. Ele era estudante de áudio e queria gravar os ruídos da floresta durante a madrugada para um projeto. Seu equipamento era simples: um gravador profissional, uma câmera e alguns sensores para captar sons ao redor. Antes de entrar, um morador mais velho da região tentou avisá-lo. Se ouvir alguém chamando você lá dentro, continue andando. Akira sorriu e perguntou: e se for realmente uma pessoa precisando de ajuda? O homem ficou em silêncio por alguns segundos. Então respondeu: na floresta, nem tudo que pede ajuda quer ser encontrado. Akira achou aquilo apenas uma superstição antiga. E entrou. Durante as primeiras horas, tudo parecia normal. Ele gravou o vento passando entre as árvores, pequenos sons de animais e o movimento das folhas no chão. Mas conforme a noite avançava, algo começou a mudar. O silêncio ficou diferente. Não era apenas ausência de som. Era como se a floresta inteira estivesse prendendo a respiração. Às 2h13 da manhã, Akira encontrou um lugar perfeito para instalar seus equipamentos. Uma pequena área aberta cercada por árvores antigas. Ele colocou o gravador no centro da clareira e começou a registrar. Durante alguns minutos, nada aconteceu. Até que ele ouviu um sussurro, muito baixo, quase imperceptível. Akira pegou o gravador e aumentou o volume. A voz estava registrada. Era uma pessoa dizendo uma única palavra. O nome dele: Akira. Ele ficou parado. Olhou ao redor. Não havia ninguém. Ele tentou se convencer de que poderia ser algum som distante distorcido pelo vento. Então ouviu novamente. Dessa vez mais perto. Akira. A voz vinha da floresta. Ele pegou a lanterna e apontou para as árvores. Nada. Mas no chão havia algo que não estava ali antes. Pegadas. Elas começavam na escuridão da floresta e terminavam exatamente onde ele estava parado. Akira sentiu um arrepio. Ele decidiu recolher o equipamento e ir embora. Mas quando pegou o gravador, percebeu que havia uma nova gravação. Uma gravação que ele não tinha feito. Ele apertou o botão. Primeiro ouviu sua própria voz. Tem alguém aí. Akira congelou. Ele nunca tinha dito aquilo. A gravação continuou. Sua voz dizia: eu consigo ouvir você. Depois veio um longo silêncio. E então outra voz respondeu: eu também consigo ouvir você. Akira desligou o aparelho imediatamente. Naquele momento, percebeu que havia cometido um erro. Ele tinha respondido, mesmo sem falar. A floresta tinha ouvido sua voz. E agora sabia como imitá-la. Ele começou a caminhar rapidamente tentando encontrar a saída. Mas depois de alguns minutos ouviu algo atrás dele. Passos. Ele acelerou. Os passos também. Então ouviu sua própria voz vindo de trás. Akira, espera.
Ele parou. Seu corpo inteiro ficou gelado. Era a voz dele, perfeitamente igual. Akira, eu sei o caminho. Ele não respondeu. Continuou andando. Mas a voz começou a mudar. Primeiro parecia ele. Depois parecia seu pai. Depois parecia sua mãe. Até que ouviu uma voz que ele não escutava há anos. A voz de seu irmão mais velho, que havia desaparecido quando os dois eram crianças. Akira. Ele parou imediatamente. A voz continuou. Você prometeu que nunca ia me deixar sozinho. Lágrimas começaram a cair dos olhos dele. Durante anos, aquela lembrança tinha sido uma ferida aberta. Ele queria acreditar, queria virar, queria responder, mas lembrou do aviso do velho. Na floresta, nem tudo que pede ajuda quer ser encontrado. Akira fechou os olhos e continuou andando. A voz ficou mais alta, mais próxima, mais desesperada, até que finalmente gritou: se você não olhar para trás, eu vou ter que ir até você. Ele correu até encontrar uma estrada. Quando saiu da floresta, o sol já estava nascendo. Uma equipe de resgate o encontrou sentado no chão, segurando o gravador com força. Eles perguntaram o que tinha acontecido. Akira apenas entregou o aparelho. Os especialistas ouviram todas as gravações. No começo, parecia apenas uma sequência de sons estranhos. Até chegar à última gravação. Era a voz de Akira. Mas não era ele falando. A gravação dizia: ele conseguiu sair. Pausa. Depois uma segunda voz respondeu: mas deixou a porta aberta. Os pesquisadores perguntaram a Akira o que aquilo significava. Ele nunca soube responder. Mas existe algo que o assusta até hoje. Todas as noites, exatamente às 2h13, seu celular grava alguns segundos de áudio sozinho. E em todas as gravações existe apenas uma coisa: uma voz sussurrando seu nome. Como se alguém, do outro lado da floresta, ainda estivesse tentando encontrar o caminho de volta. A floresta Aokigahara sempre foi conhecida como um lugar onde a natureza parece esconder seus próprios segredos. As árvores densas, a neblina constante e a dificuldade de encontrar o caminho de volta fizeram nascer diversas histórias sobre pessoas que entraram na floresta e nunca mais foram vistas. Mas uma das histórias mais estranhas não era sobre alguém que desapareceu. Era sobre alguém que voltou. O nome dele era Takashi. Ele era um fotógrafo especializado em documentar lugares isolados e abandonados. Durante anos, visitou regiões consideradas misteriosas, procurando imagens que mostrassem o lado desconhecido da natureza. Quando decidiu fotografar a Aokigahara, seus amigos tentaram convencê-lo a desistir. Eles diziam que aquela floresta era diferente. Não era apenas um lugar difícil de explorar. Era um lugar onde muitas pessoas diziam sentir que estavam sendo observadas. Takashi não acreditava nessas histórias. Ele preparou seu equipamento e entrou na floresta em uma manhã de inverno. A ideia era passar apenas algumas horas lá dentro. Mas antes de entrar, ele fez uma última fotografia da entrada da floresta. Uma imagem simples. Árvores. Neblina. Nada estranho. Pelo menos era o que parecia. Horas depois, quando Takashi não voltou, sua família avisou as autoridades. Uma equipe de busca foi enviada para procurar por ele. Foram 2 dias de buscas. No terceiro dia, quando todos já acreditavam que ele poderia ter se perdido, Takashi apareceu sozinho na entrada da floresta. Ele estava vivo, sem ferimentos, sem sinais de fome ou cansaço. Mas havia algo estranho. Ele não lembrava como tinha saído. Quando perguntaram onde ele havia passado as últimas noites, ele apenas respondeu: eu não sei. Os investigadores acharam estranho, mas pensaram que o medo e a confusão poderiam ter afetado sua memória. Então devolveram seus equipamentos: a câmera, o celular, o gravador. E foi quando descobriram algo impossível.
A câmera tinha centenas de fotos novas. Imagens que Takashi não lembrava de ter tirado. Nas primeiras fotos, aparecia a floresta, árvores antigas, caminhos cobertos por folhas, pequenos detalhes da natureza. Mas conforme avançavam as imagens, algo começava a aparecer. Uma figura, sempre distante, sempre escondida. Nas primeiras fotos, ela estava entre as árvores. Depois, atrás de Takashi. Depois, refletida em poças de água. Era como se estivesse seguindo ele. Mas a última fotografia era a mais assustadora. Ela mostrava Takashi dormindo próximo a uma árvore. E ao lado dele havia alguém sentado observando. A figura parecia uma pessoa. Mas havia algo errado. Seu corpo estava completamente imóvel. E seu rosto não tinha nenhuma expressão. Os investigadores perguntaram a Takashi se ele reconhecia aquela pessoa. Ele olhou para a imagem por vários segundos. Então respondeu: "Eu não sei quem é." Mas depois ficou em silêncio. E acrescentou: "Por que ela está usando a minha roupa?" Todos ficaram confusos. A pessoa na fotografia realmente parecia estar usando as mesmas roupas de Takashi. A mesma jaqueta, a mesma mochila, o mesmo relógio. Os investigadores decidiram analisar melhor as imagens. E encontraram algo ainda mais estranho. Em algumas fotografias, a figura não estava apenas seguindo Takashi. Ela estava copiando seus movimentos. Se ele levantava a câmera, ela levantava também. Se ele olhava para uma direção, ela fazia o mesmo. Como se estivesse aprendendo a ser ele. Depois daquele dia, Takashi começou a mudar. No início, eram pequenos detalhes. Ele esquecia conversas que tinha acabado de ter. Chamava pessoas por nomes errados. Às vezes ficava parado olhando para árvores por vários minutos sem perceber. Sua família dizia que ele parecia estar tentando lembrar de alguma coisa. Ou de alguém. Certa noite, sua irmã encontrou Takashi sentado no escuro olhando para uma fotografia da floresta. Ela perguntou: "O que você está procurando nessa imagem?" Ele respondeu: "Eu estou tentando descobrir qual de nós saiu de lá." Ela achou que ele estava brincando, até perceber que ele estava segurando a primeira fotografia que tirou antes de entrar na floresta. A imagem da entrada da Aokigahara. Mas agora havia algo diferente. Na foto original, a entrada estava vazia. Na nova versão, havia duas pessoas entrando. Uma era Takashi. A outra estava ao lado dele, com a mesma aparência, a mesma roupa, o mesmo rosto. Depois disso, Takashi começou a evitar espelhos. Quando perguntavam o motivo, ele dizia apenas: "Porque às vezes o reflexo demora um pouco mais para copiar." Meses depois, ele desapareceu novamente. Dessa vez, ninguém viu quando ele saiu de casa. A única coisa encontrada foi sua câmera deixada sobre a mesa. Dentro dela havia uma última fotografia. Era uma imagem da entrada da Aokigahara. No centro da foto havia uma pessoa parada olhando para a câmera. Era Takashi. Mas havia um detalhe assustador. A fotografia mostrava que ele estava dentro da floresta. E atrás dele existia uma segunda versão dele mesmo. Mais escura, com um sorriso estranho no rosto. A última imagem registrada pela câmera tinha apenas uma frase escrita no arquivo: "Agora ele sabe como voltar." Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com Takashi. Mas algumas pessoas que visitam Aokigahara dizem ter visto um fotógrafo caminhando entre as árvores. Ele sempre carrega uma câmera antiga. E quando alguém tenta tirar uma foto dele, ele desaparece antes do flash. Como se ainda estivesse procurando alguém para ocupar o lugar que deixou para trás. Durante décadas, exploradores tentaram entender os mistérios escondidos dentro da floresta Aokigahara. Muitos entravam procurando trilhas antigas, árvores raras ou apenas uma aventura diferente.
Mas alguns afirmavam que o maior perigo daquele lugar não era se perder entre as árvores. Era encontrar algo que nunca deveria existir. Essa era a história de um antigo mapa. Um mapa diferente de todos os outros. Segundo moradores da região, havia um desenho antigo da Aokigahara que passava de geração em geração. Ele não mostrava apenas caminhos conhecidos, mas também lugares que não apareciam em nenhum registro oficial. Uma ponte no meio da floresta. Uma casa abandonada. Uma clareira cercada por árvores completamente brancas. E um ponto marcado com uma frase: "Não procure este lugar. Ele encontrará você." Durante muitos anos, ninguém tentou seguir aquele mapa. Até que um pesquisador chamado Satoshi decidiu investigar sua origem. Satoshi estudava documentos antigos e histórias japonesas esquecidas. Ele acreditava que muitas lendas surgiam de fatos reais que eram distorcidos com o tempo. Quando recebeu uma cópia do mapa de um morador idoso da região, ficou impressionado. O papel parecia muito antigo. As marcas estavam desgastadas. Mas havia algo estranho. O mapa mostrava detalhes da floresta que não deveriam estar ali. Novas trilhas. Áreas escondidas. Locais que ninguém havia registrado. Satoshi decidiu entrar na Aokigahara para comparar o mapa com a realidade. Ele levou uma câmera, uma bússola e o próprio mapa. No começo, tudo parecia normal. Ele caminhava seguindo os pontos indicados e encontrava pequenas marcas que confirmavam o caminho. Uma pedra com um símbolo. Uma árvore com uma rachadura específica. Um pequeno riacho escondido. Tudo estava exatamente como o mapa mostrava. Depois de algumas horas, ele chegou ao primeiro local impossível. Uma pequena ponte de madeira. O problema era que não havia nenhum rio próximo. A ponte simplesmente estava ali, no meio da floresta, como se tivesse sido construída para atravessar algo que não existia. Satoshi fotografou o local e continuou. Mais adiante, encontrou a segunda marca do mapa. A casa abandonada. Era uma construção antiga, coberta por plantas e quase destruída pelo tempo. Na porta havia uma frase escrita: "Você chegou mais rápido desta vez." Satoshi ficou confuso. Aquela frase parecia ter sido escrita para ele. Mas ninguém sabia que ele estava seguindo aquele caminho. Ele entrou na casa. O interior estava vazio, exceto por uma mesa no centro. Sobre ela havia vários mapas. Todos eram iguais ao que ele carregava. Mas havia uma diferença. Cada mapa tinha um nome escrito na parte superior. Nomes de pessoas. Alguns estavam apagados pelo tempo. Outros pareciam recentes. Satoshi aproximou a lanterna do último mapa. E sentiu o corpo congelar. Na parte superior estava escrito: Satoshi. Ele largou o papel imediatamente. Tentou sair da casa, mas percebeu algo estranho. A porta pela qual ele entrou não estava mais lá. No lugar havia apenas uma parede de madeira. Ele procurou outra saída. Nada. A casa parecia ter mudado por dentro. Então ouviu um barulho vindo do andar de cima. Passos. Lentos. Arrastados. Ele apontou a lanterna para a escada. Ninguém apareceu. Mas depois de alguns segundos, uma voz chamou: Satoshi. Era a voz dele, perfeitamente igual. Ele ficou parado. A voz chamou novamente: Satoshi, você esqueceu uma coisa. Ele subiu alguns degraus. No segundo andar havia apenas um quarto. Dentro dele existia uma mesa com uma câmera antiga. Satoshi pegou o equipamento. Dentro havia apenas uma fotografia. Era uma imagem dele entrando na casa. Mas havia um detalhe impossível. A fotografia tinha sido tirada de dentro do quarto onde ele estava. Como se alguém estivesse observando sua chegada. No verso da foto havia uma frase: todos que encontram o mapa deixam uma parte para trás. Nesse momento, a casa começou a fazer barulhos. As paredes estalaram. O chão tremeu. E Satoshi ouviu vários passos ao redor.
Ele pegou a câmera e correu. Quando abriu a porta da frente, a floresta estava novamente do lado de fora. Ele saiu correndo sem olhar para trás. Depois de horas caminhando, finalmente encontrou a saída da Aokigahara. Quando chegou aos pesquisadores, contou tudo. Mas quando mostrou o mapa, todos ficaram em silêncio. O papel estava completamente diferente. As trilhas haviam desaparecido. A casa não estava mais marcada. A única coisa escrita era uma nova frase. Ele encontrou a saída. Satoshi achou que tudo havia terminado. Mas naquela noite, ao revisar as fotografias da câmera antiga, encontrou uma nova imagem. Era uma foto dele dormindo em sua própria cama, tirada de dentro do quarto. Ele chamou a polícia. Mostrou a fotografia. Mas antes que alguém pudesse responder, perceberam um detalhe. No fundo da imagem, atrás da porta do quarto, havia uma pequena parte do mapa antigo preso na parede. E nele existia um novo ponto marcado: a casa de Satoshi. Desde então, ele nunca mais abriu nenhum mapa. Mas todas as manhãs, quando acorda, encontra uma pequena marca de lápis em uma folha sobre sua mesa. Um desenho de uma nova trilha. E todos os dias, ela aparece um pouco mais perto da sua casa. A floresta Aokigahara sempre foi um lugar onde o silêncio parecia ter vida própria. Quem entrava naquela imensa floresta próxima ao Monte Fuji costumava descrever a mesma sensação. A impressão de que as árvores observavam cada movimento, como se aquele lugar guardasse memórias de tudo o que já aconteceu ali. Mas existia uma antiga lenda sobre uma parte específica da floresta onde ninguém deveria permanecer por muito tempo. Os moradores chamavam aquele local de a Área das Raízes Profundas. Segundo a história, naquela região as árvores tinham raízes tão grandes que pareciam atravessar a própria terra. Diziam que, durante a noite, era possível ouvir vozes vindo debaixo do solo. Não eram gritos. Não eram pedidos de ajuda. Eram apenas sussurros. Sussurros dizendo nomes. Durante muitos anos, ninguém investigou aquela parte da floresta. As pessoas acreditavam que era apenas uma história criada para impedir que curiosos se afastassem dos caminhos conhecidos. Mas um geólogo chamado Haruto decidiu descobrir a verdade. Ele estudava formações naturais e acreditava que os sons ouvidos na região poderiam ser explicados por fenômenos subterrâneos. Para ele, a combinação das cavernas, raízes e vento poderia criar sons estranhos que as pessoas interpretavam como vozes. Com uma equipe pequena, equipamentos de gravação e sensores de solo, Haruto entrou na Aokigahara em uma manhã nublada. Durante o primeiro dia, eles analisaram diversas áreas da floresta. Nada parecia diferente, até que encontraram uma região onde todos os equipamentos começaram a apresentar falhas. As bússolas giravam sem parar. Os aparelhos de localização perdiam sinal. E os gravadores registravam sons que ninguém conseguia ouvir naquele momento. Haruto decidiu instalar sensores próximos às maiores árvores do local. Durante a madrugada, a equipe ficou esperando. Por várias horas, nada aconteceu. Até que exatamente às 3 horas da manhã, todos os gravadores começaram a funcionar ao mesmo tempo. E captaram uma voz. Uma voz baixa, quase como um sussurro vindo de muito longe. A gravação dizia apenas uma palavra: Haruto. Ele ficou imóvel. Ninguém da equipe tinha falado. Todos estavam juntos. E ninguém sabia explicar como o som havia aparecido. Eles aumentaram o volume da gravação. Depois do primeiro chamado, veio uma sequência de outros nomes. Dezenas deles. Alguns desconhecidos. Outros pertenciam a pessoas desaparecidas na região anos atrás. A equipe decidiu deixar o local imediatamente. Mas quando começaram a recolher os equipamentos, perceberam algo estranho. Havia marcas no chão, como se alguém tivesse caminhado ao redor do acampamento durante a noite. O problema era que não havia pegadas. As marcas pareciam ter sido feitas por algo arrastando-se pelo solo. Seguindo o rastro, eles chegaram até uma árvore gigantesca. Suas raízes saíam da terra formando uma espécie de túnel natural.
e de dentro daquele espaço vinha um som, uma respiração. Haruto iluminou o interior das raízes. No começo, não viu nada. Então encontrou uma pequena caixa de madeira presa entre as raízes. Dentro dela havia vários objetos antigos: relógios, fotografias, anotações. Todos pertenciam a pessoas diferentes. No fundo da caixa havia um caderno completamente protegido pela umidade. Haruto abriu a primeira página e encontrou uma frase escrita: "Se você encontrou isso, significa que ela deixou você ouvir." Ele continuou lendo. O caderno pertencia a um homem que havia explorado aquela região muitos anos antes. Nas páginas, ele descrevia algo assustador. Ele dizia que as raízes da árvore não apenas cresciam pela terra. Elas guardavam sons, memórias, vozes. Segundo ele, todas as pessoas que passavam tempo demais naquele lugar deixavam uma parte de si presa na floresta. Haruto fechou o caderno. Achou que era apenas uma história criada pelo antigo explorador. Até que encontrou a última página. Nela havia uma frase escrita recentemente. A tinta ainda parecia fresca. Dizia: "Haruto chegou." Ele soltou o caderno imediatamente. Naquele momento, os equipamentos começaram a emitir sons novamente. Mas dessa vez não era uma gravação. Era uma voz real. Vinha de baixo das raízes. Você demorou para ouvir. Todos ficaram em silêncio. Haruto deu alguns passos para trás. Então a voz continuou: "Nós tentamos chamar antes, mas você nunca escutava." O grupo fugiu da região sem pegar nenhum equipamento. Eles caminharam durante horas até encontrar a saída da floresta. Quando chegaram à cidade, tentaram explicar o que aconteceu. Mas havia um problema. Todos os equipamentos que abandonaram na floresta apareceram no dia seguinte em frente ao laboratório de Haruto. Ninguém viu quem deixou ali. Dentro dos gravadores existia apenas um novo arquivo. Uma gravação feita depois que eles haviam saído. Haruto apertou o botão para ouvir. Primeiro veio o som da floresta. Depois, passos. Depois, sua própria voz. Mas ele não estava falando. A gravação dizia: "Eu consegui sair." Pausa. Então uma segunda voz respondeu: "Ele conseguiu. Mas nós ainda estamos com a parte que ficou." Depois daquela investigação, Haruto nunca mais voltou a Aokigahara. Ele abandonou seus estudos sobre a floresta e nunca comentou publicamente o que aconteceu. Mas existe algo que continua acontecendo até hoje. Todas as noites, exatamente às 3 horas da manhã, ele acorda ouvindo um som vindo de dentro de sua própria casa. Um sussurro, muito baixo, quase impossível de ouvir, mas sempre dizendo a mesma coisa: "Haruto, você esqueceu suas raízes." Entre todas as histórias assustadoras contadas sobre a floresta Aokigahara, existia uma lenda que parecia impossível até para aqueles que acreditavam em fenômenos inexplicáveis. Era a lenda de uma porta. Não uma casa. Não uma construção abandonada. Apenas uma porta velha de madeira, parada sozinha no meio da floresta. Segundo os moradores mais antigos da região, essa porta aparecia em lugares diferentes, sempre longe dos caminhos conhecidos. Ninguém sabia quem havia colocado aquilo ali ou para onde ela levava. Mas todos conheciam uma regra: a porta nunca deveria ser aberta. Diziam que ela não mostrava um lugar. Ela mostrava algo que a pessoa havia perdido. Por muitos anos, ninguém tentou procurar essa porta. Até que um documentarista chamado Yuki decidiu investigar as histórias da Aokigahara. Ele produzia vídeos sobre lendas japonesas e queria descobrir quais histórias tinham alguma origem real. Depois de ouvir vários relatos sobre a misteriosa porta, decidiu entrar na floresta para tentar encontrá-la. Ele carregava uma câmera, um gravador e um pequeno diário onde anotava tudo o que encontrava. Antes de partir, uma senhora que morava próxima à floresta fez um último aviso: se encontrar uma porta sem paredes, continue andando.
Yuki perguntou por quê. A senhora respondeu: porque algumas portas não foram feitas para abrir. Elas foram feitas para deixar algo passar. Ele achou a frase estranha, mas entrou na floresta. Durante horas, caminhou entre árvores gigantes e caminhos cobertos pela neblina. Nada parecia fora do normal. Até que percebeu algo. O som dos seus passos tinha desaparecido. Ele ainda caminhava, mas não ouvia mais nada, nem seus próprios movimentos. Então encontrou a porta. Ela estava no meio de uma pequena clareira, sozinha, sem parede, sem casa, sem nenhuma construção próxima. Era uma porta antiga de madeira escura, com uma maçaneta enferrujada. Yuki aproximou a câmera e começou a gravar. Ele deu uma volta ao redor. Não havia nada atrás dela, apenas a floresta. Mas quando olhou novamente para a porta, havia uma frase gravada na madeira: "Você finalmente voltou." Yuki ficou confuso. Ele nunca tinha estado naquele lugar, ou pelo menos acreditava que nunca tinha estado. Ele decidiu tocar na maçaneta apenas para provar que não aconteceria nada. Mas antes que pudesse abrir, ouviu uma voz atrás dele: "Você tem certeza que quer lembrar?" Yuki virou rapidamente. Não havia ninguém. Apenas árvores. Ele voltou a olhar para a porta. Agora havia uma segunda frase escrita. Algumas memórias foram escondidas por um motivo. Ele deveria ir embora. Sabia disso. Mas algo dentro dele queria descobrir o que estava do outro lado. Então abriu a porta. Atrás dela não havia a floresta. Havia um corredor. Um corredor comprido, escuro e iluminado apenas por pequenas lâmpadas antigas. Yuki ficou parado sem entender. Aquilo era impossível. A porta não tinha nada atrás dela. Mesmo assim, existia um corredor. Ele entrou lentamente. A cada passo, sentia uma sensação estranha, como se já conhecesse aquele lugar. Nas paredes havia fotografias. Muitas fotografias. Todas mostrando momentos da vida dele. Sua infância. Sua escola. Sua família. Momentos que ele nunca tinha contado para ninguém. Ele continuou andando até encontrar uma fotografia que fez suas mãos tremerem. Era uma imagem dele ainda criança, parado diante da entrada da Aokigahara. Ao lado dele estava outra criança, um menino que segurava sua mão. Yuki olhou para a foto por vários segundos. Ele conhecia aquele menino. Era seu irmão mais novo. Mas havia um problema. Seu irmão tinha desaparecido quando os dois eram crianças. E Yuki não lembrava de como isso aconteceu. Na parede seguinte havia mais fotos. Todas mostravam o mesmo dia. O dia em que ele entrou na floresta pela primeira vez. Ele começou a lembrar. A caminhada. As árvores. A neblina. A porta. Ele não havia encontrado aquela porta pela primeira vez. Ele já tinha estado ali, muitos anos antes. De repente, ouviu uma voz vindo do final do corredor. Você demorou para voltar. Yuki ficou parado. A voz era familiar. Era a voz do seu irmão. Ele caminhou lentamente até o fim do corredor. Lá havia outra porta. Quando abriu, encontrou uma pequena sala. No centro dela estava seu irmão. Exatamente como na última lembrança que ele tinha. Com a mesma idade. A mesma roupa. O mesmo rosto. Yuki não conseguiu falar. Seu irmão apenas sorriu. Você prometeu que voltaria. Lágrimas começaram a cair dos olhos de Yuki. Ele tentou se aproximar, mas percebeu algo estranho. O menino não deixava nenhuma sombra no chão. Yuki deu um passo para trás. Então seu irmão disse: Você esqueceu o que aconteceu aqui. A sala começou a mudar. As paredes desapareceram. E as lembranças voltaram. Naquele dia, anos atrás, Yuki tinha entrado na floresta com seu irmão.
Eles encontraram a porta. Ele a abriu. Mas apenas Yuki voltou. Ele havia bloqueado aquela memória porque não conseguia lidar com o desaparecimento do irmão. A voz do menino ficou mais distante. Você deixou uma parte sua aqui também. Yuki correu de volta pelo corredor. Passou pela porta e voltou para a floresta. Quando olhou para trás, a porta tinha desaparecido. Ele voltou para casa carregando apenas a câmera. Ao analisar as gravações, percebeu algo assustador. Durante toda a investigação, ele nunca esteve sozinho. Nas imagens da câmera, sempre havia uma segunda pessoa caminhando atrás dele. Uma criança, segurando sua mão. Anos depois, Yuki publicou seu último documentário sobre a Aokigahara. Mas ele nunca mostrou as imagens da porta. Apenas deixou uma frase no final do vídeo. Existem lugares que guardam pessoas desaparecidas. Mas existem outros que guardam as partes de nós que nunca conseguiram voltar. Desde então, algumas pessoas afirmam que, em noites de neblina intensa, uma porta antiga aparece no meio da floresta. E quem passa perto dela consegue ouvir uma criança perguntando: "Você veio buscar o que deixou para trás?" Mas ninguém sabe dizer se a porta está esperando alguém entrar, ou se está esperando alguém sair.